Olá, seja bem-vindo. Bem, todos nós sabemos que utilizar o Ho'oponopono é praticar uma cura interior também. E, além disso, é mudar a nossa percepção sobre algumas questões ao nosso redor. Muitas pessoas chegam até o nosso canal falando sobre a estrutura da sua vida. E no decorrer dessa história, em geral, culpam os seus pais por serem o que são atualmente. Em Ho'oponopono, com a nova visão, com a nova percepção, nós sabemos que nós somos 100% responsáveis, que nós podemos modificar algumas estruturas. E eu sempre paro, analiso com a pessoa e determino para ela que é necessário que a gente rompa esse ciclo de culpados, de culpas, e que nós busquemos dentro de nós soluções práticas para seguir em frente. E também algo especial, para que a gente não repita os processos que nós adquirimos lá do passado. Ou seja, que a gente tenha a capacidade de transformar aquilo que nós não tivemos na possibilidade de darmos aos nossos aquilo que podemos dar de melhor. Hoje, eu convido você a um Ho'oponopono diferenciado, as 7 lições para os seus filhos. Um Ho'oponopono feito para levar para você todo o conhecimento de como você tem que abordar uma mudança de estrutura na vida daqueles que vão seguir e continuar o seu legado. Então, vem comigo. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e começa agora mais um vídeo sobre Ho'oponopono. Vamos lá! Vamos lá, vamos tentar fazer aqui um vídeo não tão comprido, né? Vídeo mais breve, onde contenha todas as informações na quais eu posso contribuir os meus filhos, que é uma parte importante da nossa vida. Em geral nós estamos lá reclamando dos nossos pais, né? O que eu não tive, o que não me deram, o que eu não aprendi, o que eu aprendi tudo errado. Mas temos que entender, né, que há 40, 50 anos atrás as coisas eram muito diferentes de hoje. Todos os comportamentos lá atrás não dá para chegar até o dia de hoje e serem iguais. Nós atualizamos. Lá atrás, muitas vezes, tem motivos muito coerentes para aquele tipo de pensamento, crença existirem. Hoje eu tenho que renovar. Hoje eu tenho que passar para os meus filhos algo fundamental, algo que alicerce eles no caminho do sucesso, no caminho de seres melhores. Para quê? Para que a gente olhe para o nosso futuro e veja que eles são verdadeiras sementes que foram plantadas em solo fértil, demos as melhores condições para eles e eles vão nos dar frutos, vão deixar marca, vão deixar aqui impresso na terra o exemplo do nosso legado. Então vamos lá. 7 lições para os nossos filhos. E eu começo com a primeira lição. A primeira lição que eu falo é sobre o estímulo. Uma das coisas mais importantes no desenvolvimento das crianças, seja em qualquer fase, seja na infantil ou na adolescência, ou mesmo na fase adulta, como nós precisamos de estímulos. O estímulo é algo fundamental. Se você não estimula o seu filho, a sua filha, de uma maneira correta, as coisas acabam perdendo a capacidade de germinar. Um estímulo é como se você desse para uma semente uma água e outras condições, é claro, a tal ponto de que ela germine, que ela consiga tirar de dentro dela todo o potencial. O estímulo é fundamental. Então, Paulo, mas como que eu posso dar estímulo para os meus filhos, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas importantes. Quando nós temos filhos, os estímulos para eles é, primeiro, adquirir conhecimento. E adquirir conhecimento significa estimulá-los a ler,
a escrever, a pesquisar, a buscar. O maior estímulo é a busca pela resposta. Você tem um desafio, ensine-o a buscar aquela resposta. Isso é um estímulo extraordinário na nossa vida. O segundo é estimular as habilidades que ele tem. Todos nós temos habilidades diferentes, mas se a gente não estimula alguma coisa dentro de nós, ela pode ficar adormecida, essa habilidade. Então uma criança, um adolescente, um adulto precisa do estímulo para a habilidade vir à tona. Tem, por exemplo, pessoas que pintam muito bem, serão grandes desenhistas, até engenheiros. Tem outras pessoas que tocam muito bem, têm um ouvido muito bom. Tem outras pessoas que adoram ler, outras pessoas adoram estimular a cuidar de animais, estimular a cuidar de pessoas, será um médico, uma enfermeira, enfim, nós temos várias e várias áreas que cada vez que você estimula alguma coisa, o futuro se abre. O estímulo da habilidade é tudo. Terceiro ponto, estimular os comportamentos. Se é um comportamento positivo, é um comportamento de equipe, é um comportamento de ajudar, é um comportamento de perdoar, de falar me desculpe. Esses comportamentos a gente tem que incentivar, estimular. Parabéns, o elogio cabe aí. O outro ponto são os valores, né? Os valores são coisas que não mudam. Honestidade é um valor que nós ensinamos aos nossos filhos. Mostramos exemplos, então estimular os valores internos dele, o que acreditamos e que não acreditamos de uma forma positiva, para levar ele ao melhor, ao sucesso, será muito bom. Estimular valores ilusórios, como facilidades, coisas que não fazem sentido na nossa vida, procura de coisas estéreis, não adianta. Nós temos que estimular eles ao melhor, nunca ao pior. E fazer estímulos na dose certa, porque os nossos filhos, quando são muito exigidos, todo mundo tem uma certa capacidade, um tempo. De repente a gente está julgando o tempo dos nossos filhos, né? Um às vezes é 220, um é 110. Então cada um tem seu tempo. Não podemos comparar. O estímulo deve ser feito respeitando o ritmo e o tempo de cada um. Se você compara, você está matando uma parte no teu filho. Não compare. Jamais faça isso. Jamais é a palavra bem exercida aqui nesse momento. Jamais faça isso. Elogie, respeite o tempo dele, né? E é claro, eu sempre falo, o uso de jogos, né? Nós somos numa época que a gente jogava quebra-cabeça, banco imobiliário, e tem tantos e tantos jogos lúdicos, né? Que faz a gente pensar, avaliar, estimular o nosso poder de percepção espacial, de lógica. Então isso é importante. Os jogos são estímulos excelentes, incríveis para isso, né? É a forma lúdica. Se você vai em qualquer lugar onde tenha desenvolvimento pedagógico, psicológico, os jogos são extraordinários. Tem brinquedotecas no Brasil, tem pessoas pioneiras nesse trabalho. Então é fantástico esse tipo de trabalho. Eu tenho conhecimento de uma neurocientista brasileira aqui, da nossa cidade, que é da matemática animada, que é fantástico o jeito de aprender matemática. Até eu gostaria de aprender matemática assim. Então, é uma matemática divertida, uma matemática que você consegue apreciar através de estímulos bem simples e divertidos. Então, vale a pena a gente usar, captar as ferramentas para estimular os nossos filhos, de qualquer forma. O segundo ponto é a confiança, né? É entender, fazer os nossos filhos entender, em qualquer fase da vida deles, que todos nós temos alguns desafios. A provinha da escola é um desafio. Para o adolescente, o trabalho talvez seja um desafio. E é um jogo, né? O jogo é esse. É como se a gente tivesse um jogo. Eu vou jogar aquilo. Tem regras. Para o seu filho pequeno, você explica as regras do jogo. Então, eu vou jogar o xadrez, tem a regra. Eu vou jogar, por exemplo, dama, tem regra. Um outro jogo qualquer tem uma regra. O filho adolescente precisa entender que o trabalho tem regra. Para buscar um emprego tem regra. É uma regra que, se você entende e participa do jogo com essas regras, você tende a ganhar.
Fazendo o oposto, você tende a perder. É só isso. Ah, doutor Paulo, mas meu filho é contra as regras. Bom, no mundo em que nós vivemos, principalmente no mundo profissional, existem regras. Por exemplo, quando eu vou para o meu Conselho Regional Federal, lá tem um conjunto de regras, que são as regras de boas práticas. É aquilo que eu tenho que me ater, não posso sair absolutamente nem um centímetro daquilo. São regras profissionais. Então existem regras para regularizar o movimento do teu sucesso. Então isso é importante. O terceiro ponto é estimular a confiança do seu filho, é estimular o interesse dele em alguma coisa. Confiança é importantíssima. A autoconfiança é fantástico. A gente tem que estimular nele, a ele entender melhor, compreender melhor, dar novas atividades para ele sair daquela zona de conforto. A zona de conforto é a falta do estímulo. Se eu estimulo, eu também dou autoconfiança. Autoconfiança mostrando para ele que, na primeira vez, quando eu não sei as regras, eu posso errar. Na segunda vez, eu melhoro. Então eu tenho um desenvolvimento. Isso é importante ensinar para os filhos. Outro ponto é o elogio. O elogio. Em geral a gente critica. Fez algo errado? Critica. Mas mostre o lado positivo de como fazer aquilo. Né? E a crítica nem sempre deve ser direcionada, nunca aliás, né? Deve ser direcionada à criança, mas ao comportamento. Você fez isso que não era um comportamento ideal. Então o comportamento, nós vamos corrigir o comportamento e ensinar para ela o melhor para fazer. Só isso. Não existe aqui uma punição. Nós falamos de Ho'oponopono. Quando nós falamos de Ho'oponopono, existe o abandono da punição. E existe o aumento do elogio, não da crítica. Então perceba isso. Né? O que nós temos que entender também na autoconfiança é o respeito pelo tempo de cada um, como eu disse anteriormente. E a responsabilidade. Você semear para os teus filhos uma responsabilidade. Hoje vai lavar prato, hoje vai lavar louça, hoje vai limpar isso daqui, hoje vai fazer o dever de casa naquele horário. É estimular a responsabilidade. Você faz isso, você ganha isso. Isso é importante. Né? Que você mostre uma autonomia para a criança. Né? E desafiar. O desafio é tudo na autoconfiança. Eu me sinto cada vez melhor, cada vez que eu sou desafiado a fazer alguma coisa maior. Nunca perto da zona de conforto, mas sempre além. E claro, demonstrar a ele a sua autoconfiança. Porque o nosso exemplo é tudo. Então nós temos aqui 2 pontos e vamos passar para os outros. Bem, o terceiro ponto fundamental é a perseverança. Você é um modelo de perseverança para os teus filhos? Ou você é o tipo de pessoa que começa alguma coisa e não acaba? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que para os nossos filhos, para trabalharmos com os nossos filhos estimulando-os, as lições são vindas de nós, do nosso exemplo. Então, se eu tenho perseverança dentro de mim, isso vai ser um modelo ótimo para os meus filhos. Então, sempre eu tenho que mostrar para eles, seja qualquer idade, que nós temos um objetivo. Nós temos que chegar naquele objetivo. Né? Só que eu tenho que trabalhar naquele objetivo. Eu tenho um tempo para aquilo. Aquilo pode vir rapidamente, pode demorar um pouco, pode demorar um pouco mais. Eu tenho que ter foco. Eu não posso desistir no meio do caminho. Se é o que eu quero realmente, eu preciso perseverar. Que as coisas não vêm assim num tempo curto. Cada vez que eu ensino isso para os meus filhos, eu estou levando a ele uma lição, um legado transformacional. Porque ele vai saber que tudo tem seu tempo. E eu tenho que entender o ritmo da vida. Isso é importante. E eu posso fazer isso de formas lúdicas no dia a dia. Também, além do nosso exemplo, eu posso mostrar para ele que organizar-se é importante. Por exemplo, olhar os aspectos positivos da organização. Acordou de manhã, quarto todo bagunçado, a organização é primordial. Nos organizamos fora, nos organizamos dentro, nos planejamos. É extremamente
positivo em todos os sistemas da nossa vida, né? Além disso, eu começo a tentar descobrir dentro de mim o que dificulta a minha perseverança. Então você vê o filho que faz uma vez já largou, qual é a dificuldade? Porque se você não observa isso, se você não está junto acompanhando com o teu filho, de repente o que acontece? Tudo ele larga, tudo ele para, tudo ele começa, para, não é uma pessoa perseverante. E a perseverança é um negócio interessante, porque ser perseverante não é ser teimoso. Ser perseverante é batalhar num algo que você queira, que você vai ter um retorno daquilo, né? Então isso é importante levar à criança, enfim, é um legado, E é persistir na direção certa. A teimosia é persistir na direção errada. Então saber a direção certa, os desafios, preparar-se melhor. Não funcionou? Vamos de novo. Vamos perseverar de uma maneira diferente. Você tem que explicar isso para o seu filho. Não dá para fazer a mesma coisa, porque a mesma coisa vai dar o mesmo resultado. Então você pode fazer algumas experiências no dia a dia com ele, para mostrar que se ele fizer a mesma coisa e deu errado, não vai funcionar. É como se fosse 1 mais 1 é igual a 3. Você errou? Errei. Então, quanto que é 1 mais 1? É 3 de novo? Não, isso está errado. Eu tenho que entender que 1 mais 1 é igual a 2. Entendeu? Ficou claro? Agora sim. Então, perseverança é estimular esse lado da continuidade. Por fim, é claro, né, nós temos aqui um outro tópico, que é o amor próprio. O amor próprio é algo que muitas vezes está desvinculado um pouco da família, né? O amor próprio é o respeito que nós temos a todo mundo lá no nosso círculo familiar, na nossa tribo, no nosso clã. Todo mundo é diferente. Embora todo mundo geneticamente tenha as mesmas características, né, ou bem próximas em relação também a bloqueios, traumas, habilidades potenciais, todo mundo é diferente um do outro em família. Às vezes um pode ser 110, outro pode ser 120 em relação ao ritmo das coisas, ao tempo. Uns podem ter uma inteligência espacial, outro uma inteligência musical. Todo mundo é diferente lá dentro. Então o respeito, né, às opiniões diferentes é o que cultiva o amor próprio entre todos. Se eu respeito, ou seja, eu tenho um momento de ouvir, um momento de falar, um momento de opinar, e esse momento é respeitado para todos, seja em qualquer idade, isso é importante. Saber como funciona o nosso filho, como ele pensa, como pensam os adultos, a mãe, o pai, isso é importante. Eu estou regando toda a minha família de conhecimento, de crescimento, de harmonia, né? Então, amor próprio é fundamental, entendendo que existe o respeito. Existem limites também. Os limites precisam ser impostos. Eu posso ir até aqui, ó. Daqui eu não posso ir mais. E cada um tem o seu limite. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem as suas necessidades. Quais são as necessidades? Qual a necessidade do meu filho? Qual a necessidade da minha filha? Qual a minha necessidade do meu companheiro, companheira? Então, o amor próprio, a autovalorização se faz em família. É um legado que eu preciso passar para os meus. E depois a gente chega na determinação, né? A determinação é importantíssima. Por quê? Porque na determinação eu elimino alguns focos, né, de comportamentos negativos. É como a perseverança. Eu preciso observar o que está sabotando a determinação do meu filho. É o que ele não quer fazer? Por que ele não quer fazer? Não é para isso? Ou ele tem que estimular uma outra área? Ou na falta de determinação existe alguma dificuldade que ele tem e eu não estou observando? Nisso tudo, o mais importante é eu acompanhar o meu filho. Sempre. Qualquer momento da vida, né? E mais, né? Ele tem determinação? Se ele tem determinação, ótimo. Se ele não tem, às vezes falta disciplina. Ele é uma pessoa que não se disciplina, ele não cultiva hábitos. Então se disciplinar alguma coisa, fazer metodicamente várias e várias vezes para se disciplinar, né? E o segredo da organização. Se ele se organiza, é muito mais fácil ele ter aí uma vida mais determinada. Sem contar, né, que eu sempre falo, quando as pessoas são determinadas a algo, elas precisam de estímulos no final. Por exemplo, nós somos muito parecidos com um cachorrinho. O cachorrinho pula, rola, de pé, deita, finge de morto. O que ele ganha no final? Uma recompensa. A determinação é a mesma coisa. Nós precisamos ter uma recompensa. Sem o retorno, a recompensa, fica muito difícil.
Nós somos seres humanos assim, nós vivemos a partir dessas recompensas, que para nós adultos é a retribuição. É quando a pessoa retribui algo que você fez. No caso da determinação, é o que você fez e precisa ter uma recompensa. Essa recompensa pode vir dos pais, mas pode vir também do seu próprio trabalho, né? A inovação, os filhos têm que levar a inovação, sempre estimular com coisas novas, o novo, a busca pelo novo. Sabe, eu venho de uma época que tinha muita escassez e mal conhecia absolutamente nada. Não conhecia nenhuma comida, por exemplo, que eu tive que conhecer aos 17, 18 anos, é que eu fui ter acesso a conhecer algumas comidas. Até aquela idade eu nunca conhecia, nunca ouvi falar de algumas comidas. Eu nunca ouvi falar, até os 30 anos eu nunca tinha encostado num taco de beisebol, uma bola de softball, nunca tinha visto de perto algumas coisas. Falta estímulo. Cada vez que você estimula, a nossa percepção se transforma, nós crescemos, né? Porque a determinação é como se fosse um músculo. Cada vez que eu pratico, ele cresce. Cada vez que eu inovo, cresce minha musculatura, eu fico fortalecido. E sendo fortalecido, é claro, vencemos os desafios da vida, né? Você tem filho? Tem. Está procurando emprego? Tá. Ele tem determinação? Não. Ele acorda meio-dia, não vai buscar, não entregar currículo, não faz o currículo, não entrega, não envia e-mail, não faz absolutamente nada. Perdeu a determinação. Então, tem que determinar, tem que mostrar para ele que você tem que sair da zona de conforto, inovar e praticar. Isso que é importante. Depois, um dos fatores que eu coloquei aqui é o foco. O foco é algo que a gente aprende. O foco é mais ou menos assim, o que eu quero. Se eu não responder essa questão, não existe foco. Essa que é a verdade. Porque se eu não quero, nada que eu fizer vai me focar. Então, eu preciso focar, tirar os distrativos da minha frente, e nós ensinamos isso muito no nosso curso de foco, né? 12 dias de foco, ação e direção. Porque não adianta só o foco. Você tem que ter a ação e a direção certa. Então, são 3 ingredientes dentro do foco. E tem ferramentas para isso, para não me distrair, para eu direto naquele ponto que eu desejo realmente. Mas o desejo é tudo. Se eu não quero, não adianta. E por fim, a comunicação, que o poder dos nossos filhos está na comunicação. E isso vem do pai. É usar bons exemplos, é sempre procurar soluções, não problemas. É sempre ouvir, ensinar o seu filho a ouvir. Um tempo de ouvir, um tempo de pensar e um tempo de falar. Se eu modifico essa estrutura, os nossos filhos se precipitam, criam ansiedade. Então, escutar, pensar e falar. Escutar, pensar e falar. É bem claro isso, né? Quando uma criança está falando, não interrompa. Quando o adulto está falando, não interrompa. Mostrar que cada um tem um tempo de falar, respeitar isso. Não falar junto. Eu conheço pessoas que se você está falando, a outra está falando junto, e o diálogo é todo mundo falando junto, ninguém se ouve. Se, por exemplo, isso está instituído na tua família, é um péssimo hábito, né? É um péssimo exemplo dos seus filhos, um péssimo legado. Cada um tem um momento de ouvir, de falar, o outro ouve, pensa, dá tempo para o outro falar, é a réplica. Tudo no seu tempo. Não ficar aqui parando, tentando já pensar o que você vai falar no próximo minuto. É parar e entender o que o outro está falando. Esse é o processo da comunicação. Temos que ensinar os nossos filhos assim. E depois, né, seja claro nas ideias. Quanto mais clareza aqui dentro, mais claro o jeito de falar, mais claro o objetivo, a construção mental. Isso é um legado que a gente tem que dar aos nossos filhos. Tem gente no meu WhatsApp que não sabe falar direito. E deve ter seus 40, 50, 60 anos. As ideias todas emboladas. Você nem entende o que está falando. Então o que você tem que fazer? Um exercício claro para isso é o que eu vou perguntar para a pessoa. Colocar no caderno, pauta por pauta, e lá, eu vou perguntar isso, isso, isso. Tem tudo a ver com o tema? Tem. Então vai lá, faz o áudio e fala, gostaria de falar sobre isso, sobre isso. Então você constrói uma clareza aqui na mente, mas através do papel. É um exercício clássico que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Eu aprendi isso numa prática muito simples, interpretação de texto. Interpretar. Quando eu interpreto alguma coisa, eu aprendo, eu sei, eu não decoro. Eu sou a pessoa que não decora. Se você perguntar para mim alguma coisa de decorar, eu não vou te responder. Mas de saber, de conhecer, isso é importante. Você está na profundidade, não na superfície. E
o contato visual que a gente tem que explicar para os nossos filhos, né? É você olhar no olho da pessoa, não ter medo de ninguém, de nada, é ter autoconfiança, é você olhar, ser transparente, honesto e fazer a boa comunicação, né? Uma coisa importante é tirar o mas das conversas, né? A gente fala muito mas. Ah, Dr. Paulo, eu entendi tudo isso, mas... Pronto, já acabou o diálogo, né? Esse negócio de mas, eu não quero nem saber. Mais ou menos isso. Muitas vezes eu nem respondo mais isso. A pessoa falou mas, é porque ela não quer saber, ela quer falar. Ela não é uma pessoa que quer ouvir, ela quer falar, então ela está no lugar errado, né? E por fim, né, a meta da conversa, porque muita gente o que faz? Começa a conversa de um jeito, se embola no meio do caminho e finaliza péssimo, né? Então, era só falar aquele comecinho, mais nada. E a comunicação é importante. Então, esses são os legados para os nossos filhos, né? Só a gente retornando para concluir, lembrar que existem 7 lições. Primeiro, o estímulo. Eu tenho que compartilhar com meus filhos. Eu sei, né? Você trabalha, a gente tem que sobreviver, mas eles são os nossos frutos. Eles são aquilo que vão deixar nossa continuidade. É neles que eu tenho que investir. Você quer ter dor de cabeça na vida? Eu quero. Então não liga para os teus filhos. Agora, se você quer investir na melhor coisa do mundo, é investir nos seus filhos. Fazê-los melhores seres humanos. Estimular, sempre estimular e acompanhar. Acompanhar é a palavra-chave que determina aqui tudo. Se você acompanha, você sabe nele os seus potenciais e as dificuldades. E aí você pode trabalhar mais. Então estímulo é tudo, acompanhar é tudo, confiança é tudo, estimular a autoconfiança dele. Não pode na primeira, errou? Não tem problema, vou para a segunda, para a terceira, eu aprendo. Depois a perseverança e a direção certa. E o amor próprio, que é o seu alto valor, determinação, foco e a comunicação, que é o poder que nós temos em mãos. Então, chega para você, de forma bem básica, clara, 7 lições, que é o seu legado para os seus filhos. Eu deixo aqui por quê? Porque muita gente me pergunta a respeito disso, né? Dr. Paulo, o que eu posso deixar de melhor para os meus filhos? Você pode deixar essas características. Você não precisa deixar para ele uma herança. Não é só uma herança que conta. Ah, vou deixar para ele minha casa, meu carro. Se ele não souber trabalhar essas questões, não adianta. Uma criança, por exemplo, como eu falei nos vídeos anteriores, eu não sabia absolutamente nada sobre dinheiro. Então chega uma certa idade, se eu ganho uma herança, eu não sei fazer nada com isso. Eu perco tudo. Então a gente precisa aprender, estimular, compreender. O certo seria você ensinar o valor do dinheiro, o valor das emoções. Estou com medo, mãe. Estou inseguro. Por quê? Estou com raiva. Por quê? Dinheiro, emoções, essas coisas são extremamente positivas para ele ter prosperidade financeira, para ele ter prosperidade nas emoções, para ele ter uma abundância nas emoções, uma família boa, para ele ter relacionamentos bons, amigos bons. Tem muita gente que fala assim, meu filho está indo com as más amizades, né? E minha mãe sempre falava sobre isso, né? Olha, cuidado com as más amizades. Mas ela falava assim, o que eu coloco no mundo, se eu pude dar a melhor educação, os melhores valores, não serão corrompidos pelas más amizades. E é uma verdade. Se eu dou o melhor valor para os meus filhos, nenhuma má amizade vai levar eles. É isso que a gente precisa entender. Então, sempre mostrando para ele o melhor caminho e dando nós como exemplos. Segue as dicas para você hoje. Claro, eu espero ter contribuído para você, para os seus filhos. Em breve nós teremos aí um vídeo sensacional para as crianças. E eu encontro, é claro, agradeço, né, a tua presença e encontro você no próximo vídeo. Até lá!